Silencie seu ego e prepare-se para uma poderosa transformação espiritual. Você já percebeu como, mesmo buscando evolução e conexão espiritual, algo dentro de você insiste em repetir padrões, criar resistência e bloquear seu fluxo natural? Existe uma voz silenciosa, quase imperceptível, que molda pensamentos, emoções e decisões, mantendo você preso em ciclos que drenam energia e limitam sua expansão. Essa voz é o ego, não o ego que apenas identifica eu ou personalidade, mas o ego que sustenta crenças, medos e padrões inconscientes que impedem a verdadeira transformação. O ego opera de forma silenciosa, mas poderosa. Ele controla suas reações, mantém memórias antigas ativas, cria comparação, autocrítica e resistência. Ele pode até mascarar intenções nobres, fazendo com que suas ações pareçam alinhadas com a evolução, enquanto, na verdade, repetem velhos padrões e sabotam sua energia vital. E quanto mais você tenta ignorar essa voz ou forçar a mudança sem consciência, mais ela se fortalece, mantendo bloqueios e procrastinação interna. Neste vídeo, vamos explorar como silenciar o ego de maneira consciente, dissolver padrões que já não servem mais e abrir espaço para uma transformação profunda. Não se trata de eliminar o ego ou negar sua existência, mas de observar, compreender e redirecionar sua energia, permitindo que mente, corpo e alma operem em harmonia. Você vai descobrir práticas sutis e reflexões profundas que ajudam a liberar resistência, acessar clareza interior e preparar o terreno para uma vida mais abundante, plena e alinhada com seu propósito. Enquanto acompanha este conteúdo, perceba quais áreas da sua vida refletem padrões repetitivos. Quais pensamentos se repetem, quais medos se apresentam e onde você sente energia bloqueada. Ao trazer atenção para esses sinais sem julgamento, você começa a construir um espaço interno de presença, conexão e discernimento, permitindo que a mente deixe de sabotar e comece a atuar como aliada da alma. E mesmo enquanto assiste, você pode sentir pequenas mudanças sutis, uma clareza diferente sobre suas escolhas, uma percepção mais profunda sobre como o ego influencia sua rotina, ou uma sensação de leveza quando permite que a consciência se torne maior que os padrões mentais automáticos. Cada insight é um passo em direção à transformação, porque o silêncio do ego abre espaço para que a energia flua e a abundância se manifeste naturalmente. O que é o ego e como ele limita a consciência? O ego é muitas vezes mal compreendido. Ele não é apenas a consciência do eu, nem a identidade que se mostra ao mundo. O ego é uma construção energética que mantém padrões, medos e crenças limitantes, moldando pensamentos, sentimentos e ações de forma invisível. Ele atua como guardião do que é familiar, mesmo que esse familiar seja um ciclo de sabotagem, procrastinação ou medo. Sempre que você sente resistência em agir, dúvidas constantes ou um desconforto interno inexplicável, há grande chance de que o ego esteja interferindo, sustentando uma frequência que bloqueia a expansão da consciência. O problema é que o ego não se apresenta como inimigo. Ele se disfarça de justificativa, racionalização ou proteção. Quando você procrastina, critica a si mesmo ou sente medo de avançar, ele está ativo, mas seu objetivo não é destruir, e sim manter controle, proteger a energia, mesmo que de maneira equivocada. O ego bloqueia a ação consciente para impedir que você entre em estados de vulnerabilidade, transformação ou reconhecimento de sua própria força. Ele preserva padrões antigos, memórias energéticas e comportamentos repetitivos que já não servem mais, mas que ainda ressoam no campo energético. Compreender a influência do ego é essencial para qualquer transformação espiritual. Não se trata de eliminá-lo ou lutar contra ele, mas de observar como ele atua, identificar seus sinais e aprender a redirecionar sua energia. Quando você percebe que o bloqueio interno não é falha pessoal, mas sinal de que o ego está tentando proteger algo, a relação muda. Surge espaço para compaixão, autopercepção e ação consciente. O ego limita a consciência de várias formas sutis, induz a comparação, mantém medos irracionais ativos,
reforça crenças limitantes e cria resistência a mudanças que poderiam expandir sua energia. Cada um desses padrões é um lembrete de que a mente e a energia precisam ser realinhadas para que a transformação aconteça. Ignorar esses sinais apenas fortalece o ego, mantendo ciclos de autossabotagem e distração mental. Ao observar o ego, você começa a notar padrões que estavam ocultos: decisões adiadas, repetição de erros, resistência a situações que exigem presença e coragem, ou a sensação de que, por mais que tente, a energia não flui. Esses sinais são indicadores preciosos do que precisa ser integrado. Reconhecer e respeitar esses limites internos permite que você trabalhe com a mente e a energia de maneira consciente, transformando resistência em impulso e bloqueio em aprendizado. E mesmo enquanto assiste, você pode começar a perceber onde o ego age silenciosamente em sua vida. Quais pensamentos são repetitivos, sem razão aparente? Onde a mente cria conflitos internos que atrasam decisões importantes? A percepção desses sinais é o primeiro passo para a liberdade consciente, porque quando você reconhece a atuação do ego, pode começar a silenciá-lo de forma estratégica, abrindo espaço para a manifestação de clareza, abundância e conexão com seu propósito interior. Identificando sinais sutis do ego em sua vida, o ego não se revela de forma explícita. Ele se manifesta através de padrões sutis, pensamentos repetitivos, autocrítica silenciosa, necessidade de validação e resistência interna que muitas vezes passa despercebida. São sinais que indicam onde a energia está desalinhada, onde a consciência está sendo limitada e onde a mente se torna um campo de batalha contra a própria evolução. Esses sinais sutis aparecem de maneiras diferentes. Um pensamento obsessivo que impede decisões importantes, a procrastinação em tarefas que você sabe serem essenciais, a dificuldade em lidar com feedbacks, a necessidade constante de aprovação ou aquela sensação de desconforto silencioso diante de mudanças que poderiam trazer crescimento. Tudo isso indica que o ego está ativo, mantendo padrões que já não servem, mas que ainda ressoam no campo energético. Observar esses sinais sem julgamento é o primeiro passo para silenciar o ego. Quando você percebe que cada resistência ou distração é uma mensagem, começa a compreender que a procrastinação, a dúvida e a autossabotagem não são falhas pessoais. São alertas energéticos mostrando que algo dentro ainda precisa ser acolhido, compreendido e integrado. Essa percepção transforma a forma como você lida com os próprios pensamentos e abre espaço para uma ação consciente, sem esforço compulsivo ou pressão interna. É nesse processo de observação que a mente começa a funcionar como aliada. Cada sinal do ego deixa de ser obstáculo e passa a indicar onde a atenção precisa ser direcionada. Ao registrar esses padrões, você cria clareza sobre quais áreas internas exigem ajuste, quais crenças limitantes precisam ser dissolvidas e quais emoções não integradas estão bloqueando o fluxo da energia vital. Enquanto percebe esses sinais, a transformação já começa. A simples consciência do que o ego faz silenciosamente cria espaço para liberar tensão, reorganizar energia e cultivar presença. O corpo, que muitas vezes reage com fadiga ou desconforto diante de padrões não reconhecidos, começa a relaxar, permitindo que a energia da alma se manifeste de forma mais clara. Esse olhar atento também abre espaço para reflexão. Em quais situações você se sente mais controlado pelo ego? Quais decisões ou comportamentos se repetem sem razão aparente? Reconhecer esses padrões é o primeiro passo para agir de forma alinhada com seu propósito e com a frequência da abundância. E mesmo nos momentos em que a mente tenta acelerar ou resistir, você já pode começar a notar pequenas mudanças internas. Maior clareza sobre suas escolhas, percepção mais profunda de padrões repetitivos e uma sensação de leveza quando decide observar sem reagir imediatamente. Cada insight é um passo em direção à transformação, porque o silêncio do ego cria espaço para que a energia flua e a consciência se expanda. O impacto do ego na energia vital. O ego não afeta apenas pensamentos e emoções. Ele influencia diretamente a energia vital que circula pelo corpo
e pelo campo sutil ao redor de cada ser. Cada resistência, cada padrão repetitivo, cada autocrítica silenciosa consome energia, drenando clareza e vitalidade. Quando o ego está em ação, mesmo pequenas tarefas ou decisões exigem esforço desproporcional, porque a energia que poderia sustentar a ação está desviada para sustentar defesas internas e padrões antigos que já não servem. Essa drenagem sutil muitas vezes passa despercebida. Você sente cansaço, dispersão mental, dificuldade de concentração ou sensação de peso interno, mas não percebe que esses sinais estão relacionados ao campo energético condicionado pelo ego. Ele cria barreiras invisíveis que limitam a percepção, retardam decisões e interferem na conexão com o propósito e a abundância natural. Observar como o ego influencia a energia é essencial para a transformação. Cada pensamento repetitivo, cada sensação de resistência ou medo súbito, cada hesitação diante de uma oportunidade importante pode ser lido como uma indicação de onde a energia precisa ser reorganizada. O ego atua como guardião dos padrões antigos, protegendo a mente e a alma de confrontos internos que ainda não foram integrados. Ao reconhecer o impacto do ego na energia, você começa a notar sinais que indicam necessidade de ajuste, tensão física em certas áreas do corpo, inquietação mental, sensação de confusão ou incapacidade de manter foco. Esses sinais não são falhas, mas mensagens de que a energia precisa ser realinhada antes que a ação consciente ocorra. Práticas de presença, respiração consciente e atenção plena ajudam a reorganizar essa energia, permitindo que a mente deixe de operar em modo defensivo e comece a fluir com coerência e clareza. Cada movimento consciente, cada observação interna e cada respiração profunda funciona como catalisador para dissolver bloqueios, trazendo equilíbrio e alinhamento entre mente, corpo e alma. Essa percepção também transforma a forma como se encara a procrastinação e a autossabotagem. O que antes era interpretado como fraqueza ou falta de disciplina passa a ser compreendido como um reflexo energético que precisa ser ajustado. Ao trabalhar com a energia do ego e não contra ela, a mente se torna aliada e a ação surge de forma natural, leve e alinhada com o propósito. Ao final desse processo, você percebe que o ego não é inimigo, mas indicador daquilo que ainda precisa de atenção e integração. A consciência do impacto do ego na energia vital é a chave para liberar bloqueios, abrir espaço para a abundância e permitir que a transformação espiritual se manifeste de forma profunda e contínua. Técnicas para silenciar o ego. Silenciar. O ego não significa eliminá-lo ou negar sua presença. Trata-se de observar seus padrões, compreender suas manifestações e redirecionar sua energia de forma consciente. O ego age como um mecanismo de defesa invisível, bloqueando a percepção e limitando a ação para manter antigos padrões de sobrevivência e proteção emocional. Reconhecer e respeitar sua função é o primeiro passo para dissolver sua interferência e abrir espaço para a manifestação da consciência superior. Existem técnicas simples e profundas que permitem essa transformação interna. A respiração consciente, por exemplo, cria um ponto de ancoragem para a mente, permitindo que os pensamentos repetitivos percam força e que o corpo libere tensões acumuladas. Cada inspiração e expiração se torna um fio condutor entre a mente, o corpo e a alma, dissolvendo bloqueios sutis que o ego mantém. Outra prática poderosa é a observação dos próprios pensamentos sem julgamento. Ao perceber padrões de autocrítica, comparação ou resistência, você aprende a separar a essência da energia do ego das reações automáticas da mente. Esse exercício não é sobre controlar ou eliminar os pensamentos, mas sobre trazer consciência ao que antes operava no piloto automático, permitindo que a mente escolha com presença em vez de ser guiada por padrões repetitivos. Além disso, a reflexão sobre emoções e sensações corporais auxilia na identificação de pontos onde a energia está estagnada. O ego frequentemente se manifesta como tensão, desconforto ou sensação de cansaço, criando barreiras invisíveis que impedem que a ação consciente flua. Ao trazer atenção para esses sinais e integrá-los através de respiração, visualização ou meditação curta,
você dissolve resistência e abre espaço para a clareza. Visualizações guiadas também são altamente eficazes. Imaginar o ego como uma energia que se dissolve, se acomoda ou se transforma permite um reposicionamento interno sem conflito. Esse exercício não é intelectual, é energético, alinhando mente, corpo e alma de forma harmoniosa. Ao praticá-lo regularmente, a mente se torna mais tranquila, o campo energético mais limpo e a capacidade de agir mais fluida. O silêncio consciente e essas práticas combinadas criam uma sinergia que fortalece a percepção do próprio ego e aumenta a confiança interna. Cada pequena pausa, cada observação, cada respiração consciente é um passo para liberar a mente de interferências automáticas e despertar uma ação alinhada com o propósito e a abundância. Ao longo do tempo, essas técnicas desenvolvem a habilidade de responder à vida a partir da presença e não de padrões condicionados pelo ego. Você começa a perceber que os momentos de resistência são oportunidades de aprendizado e realinhamento, e que a verdadeira transformação espiritual acontece quando mente, corpo e alma operam em sintonia, silenciosa, mas poderosa, transformando padrões mentais em crescimento consciente. Cada padrão mental repetitivo, cada resistência interna e cada dúvida que surge não é apenas um obstáculo, é uma oportunidade de crescimento consciente. O ego, ao manter esses padrões, revela áreas da mente e da energia que ainda não foram integradas à consciência. Quando compreendido de forma profunda, o que antes parecia travar o fluxo da vida torna-se um guia para a transformação. A primeira etapa para essa transformação é a percepção. Observar pensamentos recorrentes sem julgamento permite identificar onde a mente age de forma automática e onde o ego mantém resistência. Essas observações silenciosas revelam crenças limitantes, padrões emocionais antigos e memórias energéticas que ainda influenciam decisões e comportamento. Cada insight sobre esses padrões cria uma oportunidade de reorganizar energia e consciência. Em seguida, vem a integração. Ao perceber um padrão, você pode conscientemente escolher respondê-lo de maneira diferente. Por exemplo, em vez de reagir com ansiedade, impaciência ou autopunição, é possível respirar, reconhecer o que surge e agir a partir da presença. Cada escolha consciente fortalece a mente, limpa o campo energético e permite que a energia flua de forma natural, reduzindo a necessidade do ego de intervir e criando espaço para alinhamento com a alma. Práticas como a escrita intuitiva, meditação ou visualizações energéticas ajudam a consolidar essa transformação. Elas permitem que emoções e pensamentos sejam integrados de maneira saudável, evitando que padrões antigos se repitam de forma automática. Com o tempo, a mente aprende a agir em harmonia com o próprio campo energético, e a procrastinação, a dúvida e a resistência diminuem significativamente. Outro aspecto importante dessa etapa é compreender que o crescimento consciente não é linear. Alguns padrões podem persistir, surgindo de forma sutil ou em momentos inesperados. A chave está em manter presença e observação sem julgamento, reconhecendo que cada resistência é um convite da alma para se reconectar e ajustar a energia interna. Ao transformar padrões mentais em crescimento consciente, a mente deixa de ser um campo de batalha e se torna um aliado da transformação espiritual. A energia que antes era consumida em ciclos repetitivos passa a ser utilizada para criar clareza, ação alinhada e abundância. Cada passo consciente fortalece a percepção da própria energia, permitindo que decisões sejam tomadas com propósito e que a vida flua de forma mais harmoniosa. Essa prática contínua ensina que o ego não precisa ser eliminado. Ele precisa ser compreendido e integrado. Quando a mente e o ego atuam em sintonia com a alma, a transformação se manifesta não apenas em decisões mais conscientes, mas em uma experiência de vida mais plena, leve e vibrante, abrindo caminho para a verdadeira abundância e expansão da consciência. A importância do silêncio e da presença. O silêncio é um dos instrumentos mais poderosos para silenciar o ego. Ele não é apenas ausência de som, mas presença plena,
atenção concentrada no momento e conexão com a própria essência. Quando você pratica o silêncio consciente, cria espaço para perceber os padrões que o ego mantém, os pensamentos que distraem a mente e as emoções que bloqueiam a energia vital. É nesse espaço que a consciência encontra clareza e força para agir de forma alinhada com o propósito interior. A prática do silêncio permite observar a mente sem julgamento, perceber pensamentos repetitivos e reconhecer como eles moldam decisões e ações. Esse olhar atento transforma o ego de um adversário invisível em um guia que indica onde ajustes energéticos são necessários. Ao perceber os sinais sutis da mente, você passa a responder à vida com presença, em vez de reagir a padrões automáticos. A presença consciente no momento também ajuda a integrar corpo e mente. Muitas vezes, a resistência do ego se manifesta como tensão física ou inquietação. Quando você se conecta com o corpo, observando respiração, postura e sensações, libera a energia estagnada e fortalece a percepção interna. Esse alinhamento promove clareza mental, estabilidade emocional e abertura para insights que direcionam decisões de forma mais harmoniosa. O silêncio não exige isolamento. Pode ser aplicado em momentos cotidianos, ao acordar, durante uma pausa, ao caminhar ou até mesmo no meio de tarefas diárias. O importante é que cada instante de presença seja vivido com atenção plena, permitindo que a mente desacelere e que a energia flua livremente. Cada pequena pausa consciente é um passo para dissolver interferências do ego e abrir espaço para a manifestação da abundância. Além disso, a prática contínua do silêncio fortalece a percepção da própria energia. Você começa a notar quando o ego está tentando intervir, quando pensamentos repetitivos surgem e quando emoções antigas tentam dominar a mente. Ao identificar essas ocorrências, a consciência passa a interagir com elas de forma consciente, sem permitir que determinem o fluxo da ação. O silêncio e a presença também funcionam como catalisadores de transformação espiritual. Eles permitem que a energia da alma se manifeste de forma mais clara, guiando decisões, alinhando intenções e fortalecendo a capacidade de agir com autenticidade. Quanto mais você pratica, mais natural se torna perceber os sinais do ego, respondendo de forma consciente e promovendo clareza, equilíbrio e expansão da consciência. Essa prática ensina que a verdadeira transformação não é sobre lutar contra o ego, mas sobre observar, compreender e integrar seus sinais. O silêncio consciente abre espaço para que mente, corpo e alma operem em harmonia, permitindo que a vida flua com propósito, abundância e energia alinhada. Cada instante de presença é um passo em direção à liberdade interior e à manifestação da sua verdadeira essência. Como a transformação espiritual acontece quando o ego é alinhado. A verdadeira transformação espiritual não acontece ao eliminar o ego, mas ao alinhá-lo de maneira consciente com a energia da alma. Quando a mente, a energia e o ego trabalham em sintonia, os padrões repetitivos perdem força, a resistência interna diminui e surge uma sensação de liberdade que transcende os limites da consciência cotidiana. Essa integração não apenas dissolve bloqueios, mas permite que cada ação, pensamento e decisão sejam expressões naturais da própria essência. O ego, quando não compreendido, mantém velhos padrões de autoproteção e sabotagem, criando ciclos invisíveis que bloqueiam o fluxo de energia e limitam a percepção da abundância. Mas quando reconhecido e alinhado, ele se torna um aliado. Indica áreas que precisam de atenção, sinaliza padrões antigos e ajuda a organizar a mente para agir com consciência. É como transformar um obstáculo invisível em guia silencioso que fortalece a presença e o foco. A transformação começa nos detalhes sutis. A forma como você reage às emoções, como interpreta pensamentos repetitivos, como percebe os sinais do corpo e a energia ao redor. Ao observar esses elementos e integrá-los com atenção plena, a mente deixa de funcionar no piloto automático e passa a operar com coerência e clareza. Cada passo, mesmo pequeno, fortalece a conexão com a alma e direciona a energia de maneira alinhada, criando espaço para a manifestação de abundância e propósito.
Práticas diárias intensificam esse alinhamento. Momentos de silêncio, respiração consciente, meditação breve ou visualizações energéticas ajudam a dissolver interferências do ego, limpar padrões mentais antigos e despertar a percepção interna. Quando aplicadas consistentemente, essas práticas permitem que a mente flua naturalmente, a energia vital se mantenha equilibrada e a ação se torne uma expressão direta do propósito espiritual. Outro ponto essencial é perceber que a transformação não é linear. Alguns padrões podem surgir repetidamente, exigindo paciência e presença contínua. Mas cada reconhecimento, cada ajuste e cada ato consciente cria progressivamente um campo interno mais harmonioso, fortalecendo a clareza mental, a liberdade emocional e a expansão espiritual. Ao alinhar o ego, não apenas a mente se transforma. O corpo, a energia e a percepção de realidade se reorganizam, permitindo que você se mova com maior fluidez, confiança e conexão com a essência. Os obstáculos que antes pareciam insuperáveis se tornam oportunidades de aprendizado e crescimento, e a procrastinação ou a autossabotagem deixam de ditar o ritmo da vida. Essa integração mostra que o ego não precisa ser inimigo. Ele precisa ser observado, compreendido e realinhado com o propósito interior. Quando isso acontece, a transformação espiritual deixa de ser conceito abstrato e se torna uma experiência tangível. Pensamentos mais claros, decisões mais coerentes, energia mais vital e uma sensação profunda de liberdade, abundância e autenticidade. O papel da intenção e da consciência diária. A transformação profunda não acontece apenas em momentos esporádicos de reflexão ou meditação. Ela se consolida quando cada dia é vivido com atenção, intenção e presença. A mente, quando alinhada à energia da alma, torna-se capaz de agir de forma consciente, e cada ação diária passa a refletir essa harmonia. A prática da intenção diária é, portanto, um instrumento poderoso para silenciar o ego e sustentar a expansão da consciência. Estabelecer uma intenção clara todas as manhãs permite criar uma frequência interna que direciona pensamentos, emoções e energia vital. Essa frequência atua como um fio condutor, alinhando decisões e escolhas ao propósito interior. Não se trata apenas de desejar resultados externos, mas de cultivar uma postura interna de atenção e presença, de modo que cada ação seja uma manifestação coerente da própria essência. Ao praticar a intenção diariamente, você aprende a reconhecer quando o ego tenta interferir. Pensamentos sabotadores, dúvidas recorrentes e resistência interna são percebidos não como falhas, mas como indicadores de padrões que ainda precisam de atenção. Essa consciência permite agir de forma mais sábia, utilizando a energia mental e emocional para criar clareza, foco e movimento alinhado, em vez de desperdiçá-la em ciclos de autocrítica ou ansiedade. Além disso, a intenção diária atua como um ancoramento energético. Sempre que a mente se dispersa ou surge resistência, retornar à intenção permite restaurar equilíbrio, harmonizar energia e reforçar a conexão entre mente, corpo e alma. Com consistência, esse hábito transforma a maneira como você experimenta o dia, tornando cada momento mais consciente e preenchido de propósito, mesmo diante de desafios ou situações inesperadas. Outro aspecto importante é que a intenção diária não exige esforço excessivo ou disciplina rígida. Ela funciona melhor quando é praticada com presença, sinceridade e conexão com a própria energia interior. Pequenos gestos, uma respiração consciente, um momento de silêncio, a repetição de uma frase ou palavra de poder, podem fortalecer essa prática, criando efeito cumulativo ao longo do tempo e reforçando a percepção da própria liberdade interior. Essa abordagem transforma a relação com o ego. Ele deixa de ser percebido como inimigo e passa a ser um indicador de áreas que ainda precisam de integração. Cada resistência observada se torna uma oportunidade de realinhamento, e cada ação consciente reforça a clareza mental, o equilíbrio emocional e a manifestação da abundância. A prática diária de intenção também promove crescimento espiritual contínuo.
Ao agir com consciência todos os dias, você cria espaço para que a mente e a energia funcionem em harmonia, permitindo que o ego trabalhe a seu favor, a alma guie suas decisões e a vida se manifeste com mais clareza, propósito e abundância. Erros comuns ao tentar silenciar o ego. Muitas pessoas acreditam que silenciar o ego significa eliminá-lo ou ignorar sua presença. Esse é um dos equívocos mais comuns e prejudiciais na jornada de transformação espiritual. O ego não desaparece. Ele continua existindo como uma força energética que atua para proteger padrões, crenças e hábitos antigos. Tentar suprimi-lo com força de vontade ou disciplina rígida cria resistência, reforça bloqueios e, muitas vezes, gera ainda mais procrastinação, ansiedade ou autossabotagem. Outro erro frequente é confundir ego com personalidade. A mente consciente pode acreditar que não ter ego significa perder identidade, mas na realidade, o objetivo é reconhecer o ego e integrá-lo de forma consciente, observando seus sinais e padrões sem permitir que ele domine decisões, sentimentos ou comportamentos. Ignorar essa distinção gera frustração e impede que a transformação espiritual aconteça de forma natural. Também é comum tentar silenciar o ego apenas por métodos superficiais, como afirmações automáticas ou práticas rápidas, sem criar espaço interno de escuta e presença. O ego reage ao silêncio e à atenção, mas apenas quando há consciência real e intenção de integração. Sem essa atenção profunda, a prática se torna simbólica e não gera mudanças energéticas duradouras. Além disso, muitas pessoas se pressionam a ver resultados imediatos. Elas acreditam que a transformação deve ser rápida, que pensamentos e padrões devem desaparecer instantaneamente. Essa expectativa gera frustração e faz com que o ego se fortaleça, mantendo a mente em ciclos de resistência. A paciência, o acolhimento e a observação contínua são essenciais para que o processo de alinhamento aconteça de forma orgânica e sustentável. Outro ponto crítico é ignorar os sinais do corpo e da energia. O ego frequentemente se manifesta através de tensões físicas, inquietação ou sensação de desconforto, e muitos tentam silenciá-lo apenas pela mente. Mas a transformação profunda requer integrar corpo, mente e alma, reconhecendo que o ego atua em múltiplos níveis e que a energia corporal é parte fundamental do processo. Compreender esses erros permite ajustar a abordagem. Silenciar o ego não é suprimir, não é controlar e não é forçar resultados. É observar, reconhecer padrões, integrar sinais, respeitar ritmos internos e criar condições energéticas que permitam que mente, corpo e alma operem em harmonia. É aprender a transformar resistência em presença, bloqueio em aprendizado e padrões antigos em oportunidades de evolução consciente. Quando essas práticas são aplicadas corretamente, o ego deixa de ser um obstáculo e se torna aliado, indicando onde ajustes são necessários e fortalecendo a capacidade de ação consciente, clareza mental e manifestação de abundância. A jornada deixa de ser conflito interno e se transforma em dança fluida entre consciência, energia e propósito. Como reconhecer quando a transformação está ocorrendo? A verdadeira transformação espiritual não é percebida de forma dramática. Ela se manifesta em sinais sutis que apenas a atenção consciente pode reconhecer. Quando você começa a silenciar o ego e alinhar mente, corpo e energia, surgem mudanças internas que refletem em pensamentos mais claros, decisões mais coerentes e sentimentos de leveza que antes pareciam impossíveis. Cada ação se torna mais fluida, cada escolha mais conectada à essência, e a sensação de resistência interna diminui significativamente. É comum que, durante esse processo, padrões antigos tentem reaparecer. Eles surgem como pensamentos repetitivos, dúvidas internas ou emoções que provocam desconforto. Porém, a diferença agora está na sua capacidade de observação. Você já aprendeu a não reagir automaticamente, a perceber o que surge como sinal e não como problema. Esse discernimento é um indicativo de que o alinhamento interno está avançando e que o ego está deixando de ditar o ritmo da sua mente. Outro sinal claro é a percepção da própria energia.
Você passa a notar quando sua frequência está bloqueada, quando pensamentos sabotadores começam a surgir e quando há necessidade de recalibrar atenção e intenção. Essa sensibilidade é uma das maiores evidências de que a transformação está em curso. A consciência passa a operar com mais presença, permitindo que cada passo seja uma expressão da própria essência. A transformação também se manifesta na maneira como você se relaciona com o mundo externo. A mente silenciada permite agir com mais clareza em decisões, responder com calma a situações desafiadoras e perceber oportunidades que antes passavam despercebidas. A energia alinhada possibilita que a ação não seja reativa, mas intencional, fluida e coerente com o propósito da alma. Pequenos momentos de insight, sensação de liberdade interna e decisões tomadas com confiança são indícios de que o processo está funcionando. Cada vez que você percebe padrões repetitivos sem se identificar com eles, cada vez que a energia flui sem esforço, e cada vez que a mente opera como aliada da alma, a transformação se consolida. Essa fase de percepção consciente cria também um espaço para reflexão silenciosa sobre o próprio caminho. Ao observar o ego sem julgamento, ao notar padrões antigos sendo dissolvidos e ao sentir o impacto da energia alinhada, você internaliza que a verdadeira mudança não é resultado de esforço externo, mas de conexão interna. A transformação espiritual acontece quando mente, corpo e alma caminham juntos, e cada ato consciente fortalece essa integração. Ao reconhecer esses sinais sutis, você confirma que o ego, antes controlador e limitante, agora atua como indicador do que precisa de atenção e integração. A mente deixa de travar, a energia se reorganiza e a ação flui em alinhamento com o propósito interior. É nesse momento que a abundância, a clareza e a presença tornam-se uma experiência diária e contínua, e não apenas uma meta distante, da sabotagem à liberdade consciente. Ao longo deste vídeo, exploramos como o ego não é um inimigo a ser eliminado, mas um indicador valioso que revela padrões, bloqueios e áreas que ainda necessitam de atenção. Cada resistência interna, cada pensamento repetitivo e cada hesitação são sinais de que a energia e a consciência precisam ser realinhadas para que a mente, o corpo e a alma possam operar em harmonia. Compreender isso transforma a forma como você percebe a própria mente, permitindo que a autossabotagem e a procrastinação se tornem oportunidades de crescimento e expansão. A liberdade interior não surge da força de vontade ou da disciplina imposta, mas do alinhamento consciente entre mente, corpo e alma. Ao silenciar o ego, observar padrões internos e integrar sinais sutis da energia pessoal, você cria espaço para que pensamentos, decisões e ações fluam naturalmente. Cada escolha deixa de ser reativa e se transforma em expressão autêntica da essência, abrindo caminho para clareza, abundância e presença plena. A prática contínua de observação, presença e intenção diária fortalece esse alinhamento, tornando a mente uma aliada poderosa e o ego um guia silencioso, que indica onde ajustes são necessários. Você percebe a energia que antes estava bloqueada se reorganizando, a clareza se expandindo e a capacidade de agir em coerência com seu propósito interior se manifestando em cada decisão e movimento. Além disso, a transformação espiritual se torna tangível no cotidiano. Decisões mais conscientes, emoções mais equilibradas, energia mais estável e percepção ampliada da própria vida. O ego não desaparece, mas deixa de dominar, permitindo que a consciência superior guie cada passo. A abundância, a liberdade e a realização passam a ser experiências vividas, e não apenas metas distantes ou conceitos abstratos. O convite final é simples. Continue observando, integrando e alinhando. Cada resistência percebida, cada padrão reconhecido, cada pausa consciente é um passo rumo à liberdade interior. Ao abraçar esse processo, você descobre que a verdadeira transformação não depende do mundo externo, mas da capacidade de silenciar o ego, ouvir a própria alma e permitir que a energia flua em harmonia. Quando a mente, o corpo e a alma operam juntos, cada ação se torna expressão autêntica, cada decisão é tomada com clareza e cada instante se transforma em oportunidade de crescimento.
O ego deixa de ser barreira e se torna aliado, e a transformação espiritual que você buscava passa a se manifestar de forma real, profunda e contínua. Você não precisa mais lutar contra os próprios padrões. Precisa apenas escutá-los, compreendê-los e integrá-los. Esse é o caminho para viver com liberdade, abundância, clareza e conexão verdadeira com a própria essência, abrindo-se para a mais poderosa transformação espiritual que já existiu dentro de você.